Bom dia, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos à oração do dia, que você tenha um dia ricamente abençoado, que tu e tua casa seja coberta, protegida, sustentada pela graça e pela presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus por estarmos aqui juntos mais um dia, orando, buscando o Senhor em primeiro lugar. Desde já, que você tenha um domingo ricamente abençoado, que a sua mesa, que a sua casa seja repleta de alegria, que a sua mesa nunca falte o pão, nunca falte a alegria, a comunicação, a comunhão, que a família esteja sempre unida, sempre com paz, com prosperidade. Amém? Esse é o desejo do meu coração, porque é o desejo do coração de Deus. Amados, antes de orar pela tua vida nesta manhã de domingo, eu quero falar um pouquinho, vou estar sempre falando, como eu já disse antes, sempre vou falar a respeito um pouquinho da inveja. Sempre vou estar comentando um pouquinho a respeito deste assunto, porque é um assunto que nos cerca, que nos acompanha todos os dias. Aonde você vai, você se depara com a inveja. Então, nós sabemos que a inveja é algo maligno, é algo terrível, é algo que está se proliferando cada dia mais. Cada dia ela aumenta, cada dia ela nos persegue. Então, mas como combater a inveja? Na verdade, a inveja se combate com um coração limpo, como a Bíblia diz, limpos de mão e puro de coração. E muitas vezes nós olhamos para a palavra inveja e achamos que a inveja é só aquela que mata, que nem quando a gente vai lá para o livro de Gênesis, no capítulo 4, nós vemos Caim e Abel. Caim invejou a atitude correta diante de Deus que Abel teve. Então ele teve um desejo maligno no seu coração, ele deixou aquela inveja gerar algo maior. Deus o orientou, mesmo assim ele procedeu no seu mal e matou o irmão. Mas a inveja pior não é nem essa que mata. A inveja pior é aquela que corrói dia a dia. Ela mata aos poucos a pessoa que tem inveja, e a pessoa que é invejada fica amarrada. Aí alguns vão dizer: pastor, mas eu tenho Cristo, eu sou uma nova criatura, o diabo não me toca, a inveja não me pega, a macumba não me pega. Amados, eu estou dizendo a respeito de algo que acontece constantemente. Uma pessoa que está do seu lado, insatisfeita, porque na verdade a inveja é um fruto da insatisfação que ela tem de si mesmo, consigo mesmo. A insatisfação por não concluir algo ou por não alcançar algo que nós temos que correr atrás é normal, é bom, nos faz ser melhores. Porém, quando nós estamos insatisfeitos com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus deu, com aquilo que eu possuo, eu começo então a olhar somente para a falta e não consigo enxergar aquilo que eu tenho. Então eu começo a desejar algo a mais. Então eu começo a olhar as pessoas à minha volta. Por que o fulano consegue e eu não consigo? Por que a minha oração é respondida e a minha oração não é respondida e a oração do fulano, do ciclano é respondida? Aquela pessoa nem ora e olha a vida dela. Ou seja, eu já começo a fazer uma comparação, um julgamento. Queridos, e muitas vezes os nossos olhos são enganosos ao que nós vemos. Nossa, que casal maravilhoso, mas nós não sabemos a verdade se aquele casal está bem. Olha a vida daquela pessoa, está sempre feliz, alegre, mas na verdade nós não sabemos o que ele passa, o que se passa na mente e no coração daquela pessoa. Mas o que acontece? Pode ver que Jesus ele foi perseguido pelos invejosos, os religiosos. Hoje não é diferente. Então, quando nós menos esperamos, tem alguém desejando a nossa posição.
desejando ter alguma coisa que você tem. A inveja, na verdade, ela vai crescendo de acordo com aquilo que nós vamos alimentando. Então nós precisamos discernir o que é inveja, o que é desejo de ter. Porque eu desejo ter alguma coisa, eu desejo ter uma boa família, eu desejo ter um bom carro, eu desejo ter uma boa casa, desejo ter isso, ter aquilo. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedimos, nós recebemos. E nós temos direito de ter tudo isso e muito mais. Deus tem prazer em nos dar isso. Então, quando eu consigo entender o propósito de Deus para a minha vida, eu consigo compreender o desejo de Deus de me abençoar, eu não preciso invejar os outros. E eu busco em Deus. A Bíblia diz que do bom tesouro o Senhor me recompensa. O bom tesouro que Ele tem no céu, Ele abre as janelas do céu, e do seu bom tesouro Ele me abençoa. Então Ele vai me abençoar. Então tudo que eu preciso, eu tenho de graça em Deus. Tudo eu tenho liberado por Deus. Mas muitas vezes eu deixo de olhar para aquilo que Deus prometeu para a minha vida e vou olhar aquilo que os outros têm. Então aí a inveja começa a ser manifestada. E a inveja, ela começa a travar a vida da pessoa, porque ela é um espírito de contrariedade, é um espírito maligno que age na contrariedade. E as pessoas às vezes não prestam atenção nesse detalhe. Você conta para a pessoa, eu vou fazer tal coisa, ou eu vou comprar tal coisa. Então você coloca ali um desejo, um projeto que você tem. E no fundo, lá no íntimo daquela pessoa, quando ela é invejosa, quando ela já deu liberdade a esse espírito para se manifestar, então ela começa a falar, poxa, eu também tenho vontade de ter isso, eu também tenho vontade de fazer isso, eu também gostaria, mas olha para a minha situação, eu não consigo. Então ela começa a se martirizar por aquilo que ela não tem, e começa a olhar, e daí em diante, e começa a gerar algo maior, algo pior, e ela começa a trazer na sua mente, no seu coração, e muitas vezes nas suas palavras de maldição, palavras de contrariedade, palavras que vão ser lanças, flechas malignas contra o seu projeto, contra o seu sonho, contra a sua vida. É aí que fica perigoso, porque ela parou de simplesmente olhar e ver uma diferença, ela não conseguiu e você está conseguindo, ou você está projetando algo maior. Então lá dentro do coração dela, ela desejou também, porém quando ela fala eu não consigo, por que ele consegue? E muitas pessoas, por falta de conhecer a Deus, por falta de ter o entendimento da palavra de Deus, começa a liberar palavras de maldição, palavras que muitas vezes são pesos, são ataques contra as nossas vidas. Mas como eu disse, as pessoas podem dizer, pastor, mas eu tenho Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós temos que orar incessantemente, temos que estar com o nosso escudo da fé, na posição de defesa, nós temos que estar com a armadura. Naquele momento, se vocês abrir uma brecha, naquele momento, se você estiver fragilizado em alguma área, aquele dardo inflamado, ele pode entrar na sua mente ou no seu coração. De repente, se ela libera alguma palavra e você receber aquela palavra, você dizer um sim, um amém, você está concordando com aquilo negativo que ela falou. Eu vou viajar para tal lugar, vou fazer um passeio naquele lugar, é uma ilha exótica, é um lugar maravilhoso. Aí a pessoa invejosa, ela não consegue ir, ela também tem vontade. Aí aquilo brota no coração dela, ela fala assim, ixi, lá tem isso, tem aquilo, eu vi falar que aconteceu tal coisa, já aconteceu acidente, já aconteceu não sei o que tem, pessoas e começa a apresentar um monte de contrariedade. Então, você estava feliz, alegre para aquele passeio, para aquela viagem naquele lugar, mas você recebeu algo negativo
que aquilo então começou a trazer uma influência, uma preocupação, um desespero no seu coração. Roubou a sua paz, sua alegria, da qual você estava projetando para ir para aquele lugar, para aquele passeio. Você deixou de fazer planos para ir, voltar, desfrutar desse momento, então você já começa a se preparar de uma forma diferente, com medo, com temor, já atraindo tudo aquilo que é negativo, por causa daquilo que você está acreditando naquilo que foi falado. Você coloca mais fé naquilo que a mentira foi manifestada por causa de um espírito de inveja, do que naquilo que Deus projetou para você passear, para você estar tendo um momento de lazer com a sua família. Então, você já vai viajar preocupado, declarando até mesmo que vai acontecer um acidente, que vai acontecer um roubo, que vai acontecer isso, aquilo, naquele lugar. Enfim, você começa a ser manipulado por aquele espírito maligno da inveja. Então ela se torna perigosa. Então nós precisamos combater isso. Como combater a inveja? Através da presença de Deus nas nossas vidas. Eu sempre falo isso aqui. Quando você tem a presença de Deus, você se depara com uma situação. Mas a Bíblia diz: buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você ora, você busca, você apresenta tudo diante de Deus e confia nele. Você conta aquilo somente que tem que contar para as pessoas. Você fala somente para as pessoas corretas. Deus, ele vai trazer o discernimento. Até onde você pode confiar numa pessoa, até onde você pode contar algo que você está projetando para algumas pessoas. Tem pessoas que você pode contar toda a sua vida, que ela vai orar junto com você, ela vai desejar a sua felicidade, ela vai se alegrar com a sua felicidade, porque ela tem um coração puro, ela te ama de fato, independente se é família ou se não é família. A Bíblia diz que tem amigo que é mais chegado do que irmão. Então, é a pessoa certa, e o Espírito Santo vai trazer esse discernimento ao teu coração. Mas quando tem pessoas que não, você não pode contar nada dos seus projetos. Não mentir, hoje eu não tenho dinheiro, hoje não. Você tem que declarar a palavra de Deus. Por isso nós temos que tomar um cuidado com aquilo que nós deixamos entrar na nossa mente, no nosso coração, pelo espírito invejoso, e depois para que isso não traga nenhum prejuízo a nós. Amém? Então, eu deixo essa palavra no teu coração. É um assunto que vamos estar sempre falando aqui, porque é um assunto que nós temos que combater diariamente, constantemente, aonde estivermos. Então, eu quero orar neste momento. Antes de orar, não esqueça do seu like, da sua curtida, e compartilhe, envie para o máximo de pessoas que você puder. Se você enviava para 5 pessoas, hoje envie para 10. Hoje é domingo, você tem um tempinho maior, que você possa compartilhar essa palavra, para que mais pessoas possam se livrar deste mal chamado inveja. Amém? E você que é novo no canal, ainda não é inscrito, te inscreve. Você não vai pagar nada e você vai ser abençoado todas as manhãs com a oração, com uma proteção diretamente dos céus. Porque isso nós estamos orando e Deus está se manifestando. Vidas estão sendo abençoadas. As pessoas estão declarando o que Deus tem feito na vida delas. E eu quero que você também se inscreva, para que Deus possa mover em favor da sua vida também. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, diante de Ti oramos nesta manhã, gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, porque verdadeiramente até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso rendemos graças a Ti. Pedimos perdão ainda, Pai, por falhas, pecados, porque muitas vezes nós desejamos aquilo que não é nosso, o que não podemos ter, e não discernimos, Pai, aquilo que o Senhor já tem nos dado e aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Quando nós fazemos isso, nós não compreendemos o propósito do Senhor e desejamos aquilo que não é direito para nós, não é para nós. Por isso pedimos perdão em nome de Jesus. Senhor, e como combater o espírito da inveja? É compreendendo a Tua palavra, é compreendendo o direcionamento que o Senhor tem para nós a cada dia. Por isso, Pai, nós nos rendemos a Ti nesta manhã e declaramos dependência total ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos dirija, nos conduza, abra os nossos olhos espirituais para que possamos ver tudo aquilo que o Senhor já reservou para nós. Da mesma forma, Pai, que nós possamos olhar e ver com o coração
do qual o Senhor já colocou no nosso coração o entendimento, a compreensão que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, e que tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso. Nós temos a condição de alcançar. Não precisamos invejar ninguém, não precisamos desejar nada de ninguém, porque o Senhor tem no seu bom tesouro o melhor para cada um de nós. No seu devido tempo, tudo aquilo que o Senhor reservou para nós será manifesto. Por isso, Pai, nos ajuda a compreender esta verdade. E eu oro e intercedo por cada vida que aqui está, por cada família aqui representada, que o Senhor possa guardar esta casa, guardar este lar, guardar esta família, livrá-los deste mal, Pai, é o espírito da inveja que tem entrado nos corações, tem trazido ruína na vida das pessoas, desgastado a vida das pessoas, não somente das pessoas que são invejadas, mas também do invejoso. Ele não prospera, ele não consegue nada, ele fica sempre olhando para o que os outros têm e não consegue conquistar aquilo que o Senhor reservou para ele. E muitas vezes ele libera palavras malditas, palavras de peso, que trava a vida das pessoas, que traz medo, que traz incerteza, insegurança, que abala, Pai, todo o projeto das pessoas, quando elas contam, quando elas compartilham com o invejoso. Por isso, Pai, nos livra deste mal que tem atuado nos nossos dias. Sempre houve, assim como os invejosos invejaram ao teu Filho amado Jesus Cristo, que estava com uma missão nesta terra para salvar a humanidade. Ele pregava a tua palavra, a verdade, ele curava, ele libertava, ele trazia vida aos mortos, ressuscitava aqueles que estavam mortos, ele curava os enfermos, ele trazia o pão àquele que tinha fome. Mas os invejosos não conseguiam fazer e perseguiram até a matá-lo. Mas o Senhor tinha um projeto de trazer vida e vida em abundância para todos nós através desse sacrifício. E hoje, Pai, os mesmos espíritos de inveja tentam nos derrubar, nos fazer o mesmo que foi feito com Jesus. Mas que o Senhor nos livre deste mal e nos conceda, Pai, da tua graça, da tua revelação, do teu livramento. Por isso nos rendemos a Ti em nome de Jesus. Pai querido, vai à nossa frente no dia de hoje, nos guardando, nos sustentando, nos protegendo. Consagramos o nosso dia ao Senhor. Pedimos paz e prosperidade para que tudo que fizermos, Pai, sejamos bem-sucedidos. E cada lar aqui representado, Pai, que esta casa seja repleta de alegria, que esta mesa seja repleta, Pai, do pão de cada dia, mas que haja fartura, que haja o suprimento que ela precisa, Pai, que haja paz e alegria neste lar. Em nome de Jesus eu oro e declaro, Pai, que a Tua palavra se manifeste nesta casa, nesta família, para que cada necessidade que ela tem seja suprida segundo a promessa do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, também eu peço a Ti, consagramos desde já, como o primeiro dia da semana, esta semana que se inicia no dia de hoje. Pedimos que o Senhor vá à nossa frente, à nossa direita, à nossa esquerda e também na nossa retaguarda, nos livrando, Pai, de todo tipo de malignidade, de laços, de armadilha, de engano, de ataques, de roubo, de furto, da inveja. Nos livra, Pai, de toda aparência do mal e nos conceda, Pai, da Tua paz, da Tua alegria, da Tua prosperidade, para que possamos ter dias de bênção na Tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus oramos e agradecemos ao Senhor. Amém e glória a Deus. Amém, amados, que Deus te abençoe poderosamente com paz e prosperidade e bom domingo. Deus te abençoe.